Você que chegou um pouco depois, seja bem-vindo. Que bom estarmos juntos nesse momento, adorando ao Senhor Jesus. Que bom, que bom. Essa semana eu conversei, meditei um pouco com vocês, com a igreja, né? Na mensagem que a gente sempre procura divulgar às quintas-feiras para suprir a nossa não reunião da manhã, como sempre fazemos na igreja, um café da manhã com um tempo de adoração, uma palavra, uma meditação, todas as quintas-feiras. Essa semana, então, nessa mensagem, falei como nós temos o hábito de marcar etapas das nossas vidas a partir do ano novo. E eu queria começar por aqui novamente agora, nesse momento. Não somente o ano novo traz esse momento em que fazemos planos. Outra data que gera em nós esse parar para pensar e planejar são os nossos aniversários. Muitos de nós, no dia do aniversário, pelo menos é a minha experiência, passamos a pensar um pouco mais sobre o ano que passou para a gente, que ali é o nosso ano novo, né? E como a gente quer viver o ano seguinte. Eu sei que os adolescentes e os jovens não fazem muito isso, não foi a minha experiência pelo menos, mas conforme a gente vai ficando mais maduro, conforme nós vamos ganhando novas responsabilidades, acho que a gente passa, acho que todos passamos a tender a ter esse tipo de análise e avaliação no nosso aniversário, por exemplo. Outros exemplos são os aniversários de casamento, onde a gente pode parar para pensar se assim a gente estiver focado no nosso relacionamento, a gente pode parar também no aniversário de casamento para pensar como podemos ser melhores maridos, melhores esposas ali. Mas o dia 31/12, o final do ano, é uma data padrão para a gente fazer esse tipo de avaliação. É quando a gente pensa no ano que passou e olha para frente, para o ano que virá, com expectativa de fazer diferente o que nós não achamos que foi tão bom. Alguns querem melhorar a dieta, outros querem fazer mais exercícios, alguns vão iniciar novos projetos de estudos, novos cursos, outros pensam em como melhorar o salário, mudando de emprego, e alguns, talvez muitos hoje em dia, pensem apenas em conseguir um emprego. São muitas as responsabilidades, muitas as possibilidades. E em um ano como o nosso de 2020, talvez a maioria de nós tenha apenas um plano para esse início de 2021. Sobreviver a tudo isso que a gente tem vivido, que já é um excelente plano. Mas fiquei pensando então em conversar com vocês essa noite, meditar um pouco sobre algum evento registrado na palavra que tenha marcado uma mudança de época, que tenha sido um marco na história da revelação, para que a gente possa aprender desse evento registrado na palavra lições para o novo ano que se inicia nessa semana. A comemoração de Ano Novo não era algo importante, provavelmente, porque o Espírito Santo não deixou registrado, pelo menos que me lembre, nenhuma festa de Ano Novo, mas ele deixou registrado eventos que foram marcos, que marcaram uma mudança de época. Adão e Eva sendo expulsos do Éden, Noé e sua família após o dilúvio, Abraão sendo chamado para sair da sua terra, o povo de Deus saindo do cativeiro do Egito, e depois esse mesmo povo entrando na terra prometida, Israel e Judá mais à frente indo ao cativeiro e depois de anos retornando para sua terra. Todos esses são eventos que poderiam nos inspirar. Mas senti o coração apontando para um evento que foi muito, muito importante. 3 anos depois de uma convivência espetacular, vivendo uma história como nunca antes havia sido contada e como nunca depois seria vivida novamente, alguns homens e mulheres estavam diante de um marco. Aquele que lhes ensinou com a própria vida, não somente com palavras, com sinais, mas com a sua própria vida, partia após um evento que mudou o cosmos, sua ressurreição. Aquele que lhe soprou seu próprio espírito, que lhes mostrou um corpo completamente novo, mas que ainda assim era um corpo, iria partir. Claro que você já entendeu que eu estou falando do momento da ascensão de Jesus. Que marco foi esse acontecimento para a vida dos seus discípulos? Eles acharam por 3 dias, alguns dias antes, eles acharam durante 3 dias que
o tinham perdido, que ele nunca mais seria visto, mas ele havia retornado. Como ele disse que aconteceria, ressuscitou e voltou para eles, e parecia que ficariam juntos novamente. Já faziam 40 dias que ele continuava com eles a falar sobre as coisas relacionadas ao reino de Deus, mas então ele se despede. E agora parecia que seria, de uma vez por todas, pelo menos para aquela geração que nunca mais o iria ver novamente, pelo menos aqui, enquanto vivos. E o que esse marco na vida dos discípulos pode nos ensinar para os nossos planos de 2021? O que essa história, que foi revelada tanto no Evangelho de Marcos, de Mateus, como de Marcos e de Lucas, pode nos revelar para nos ajudar a termos lições para o nosso próprio planejamento de 2021? Primeiro eu gostaria de ler com vocês as últimas palavras de Jesus antes desse marco que foi a ascensão. Palavras estas conhecidas e registradas ali no final do Evangelho de Mateus, os últimos versos. Eu quero ler a partir do verso 18, parte B. Toda a autoridade, disse Jesus, me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis o Senhor, em suas últimas palavras aos discípulos, deixando sua direção para os anos que viriam. E não somente para os anos que viriam para aquela geração que andou com ele, mas para todas as gerações que viriam depois. Para os pais apostólicos, para Agostinho e Irineu, para Francisco de Assis, para os reformadores, para os primeiros cristãos no Brasil, para a geração que veio antes de nós e, finalmente, para a nossa geração. Palavras que foram ditas ali, mas que estão vivas e valendo para nós hoje. Assim, qualquer projeto de fim de ano, para nós que nos chamamos pelo nome de Jesus, deve prever uma vida que vive isso que ele nos disse para fazermos. Uma vida que, uma vida que, enquanto a vivemos, nós devemos fazer discípulos. Nós não temos ou não deveríamos ter escolha quanto a esse objetivo de vida. Sim, nós devemos pensar nos estudos, no casamento, na criação de filhos, no trabalho, na saúde. Devemos iniciar o ano pensando em como podemos melhorar em todas essas esferas de nossas vidas, mas nenhum de nós pode deixar para trás a ordem de Jesus, que disse algo dessa forma, abre aspas, enquanto vocês pensam e vivem todos esses aspectos de suas vidas, não se esqueçam que é enquanto vocês estão vivendo tudo isso, no indo, que vocês são meus enviados e enviadas para continuar aquilo que eu comecei, fazer discípulos meus em todo lugar, na família, na escola, no bairro, no trabalho, nas relações sociais diversas. Disse Jesus para mim e para você, façam discípulos. E essa orientação de Jesus parece que foi vivida com vigor por aqueles que acabaram de ouvi-la, conforme foi registrado aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 19. Também os últimos versos desse Evangelho. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles saíram dali e foram para cumprir a ordem. Pregaram por toda parte o Evangelho do Reino.
porque aqueles discípulos fizeram o que Jesus lhes ordenou, é que eu e você podemos estar aqui hoje à noite falando sobre nossos projetos para o ano de 2021. Se aqueles irmãos e irmãs tivessem saído dali e seguido suas vidas, ainda que tentando viver da melhor forma que Jesus ensinou, mas sem cumprir o mandamento de fazer discípulos, talvez o cristianismo tivesse durado mais uma ou duas gerações de seus filhos e netos e chegado ao fim. Mas eles foram fiéis e seguiram em frente conforme Jesus havia ordenado. Não deixaram de viver suas vidas, mas continuaram vivendo, trabalhando por seu sustento, tendo filhos e filhas, criando eles conforme o Evangelho, pregando o Evangelho para fazer discípulos. E esses filhos e filhas cresceram, trabalharam, se casaram, seguiram o mesmo caminho de seus pais e mães, fizeram discípulos de todas as nações, que seguiram seus exemplos e fizeram a mesma coisa até que essa mensagem chegou até nós. Seremos, pergunto a você, meu irmão, minha irmã, em 2021, uma geração que continuará os seus exemplos? Assim, tenha como primeiro projeto para 2021, na verdade, como primeiro projeto de vida, o desejo de continuar a cumprir a ordem de Jesus, que é fazer discípulos de todas as nações. Mas esse estilo de vida, de fazer discípulos, ele não surgiu do nada, o que nos leva ao nosso segundo texto dessa noite, esse já registrado no Evangelho de Lucas, ali no capítulo 24, a partir do verso 50, que diz assim: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Quero ler novamente o verso 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Entre Mateus e Marcos, os discípulos experimentaram o que Lucas ensinou. Marcos foi direto ao ponto, porque o seu evangelho era um evangelho escrito de forma prática, dinâmica, para um povo grego, romano, que era prático. Dessa forma ele já deixou registrado o cumprimento da tarefa, mas Lucas nos dá pistas que nos ajudam a entender como eles se mantiveram nesse caminho. Veja o que Lucas relata que aconteceu em seguida à partida de Jesus. Eles adoraram, eles foram tomados de grande júbilo e eles se mantiveram juntos no templo. Eu comentei na quinta passada que não podemos experimentar azeitonas de uma figueira, que a gente não poderia experimentar laranjas de um limoeiro. Cada árvore dá o fruto que ela foi feita para dar, cada árvore gera aquilo que ela foi preparada para gerar. Da mesma forma, preste atenção nisso. Eu e você não podemos fazer discípulos se não somos, nós mesmos, discípulos de Jesus. E me parece ser esse o padrão da vida conforme Deus a planejou, conforme a conhecemos. Só podemos multiplicar, só se pode multiplicar aquilo que se tem ou aquilo que se é. Por exemplo, eu posso até, numa necessidade, atender um anúncio de emprego chamando alguém para dar aula de geologia. Como muitos fazem, né? Na necessidade, procuram qualquer coisa. Mas no primeiro exame para fazer isso ia ficar claro que eu não estava preparado para isso, que eu não poderia gerar geologia porque não havia geologia em mim. Mas por outro lado, você pedir ao presbítero Bettini que ensine geologia, ele vai poder fazer isso tranquilamente porque se preparou, estudou e geologia passou a fazer parte de quem ele é. Da mesma forma, só discípulos fazem discípulos. E foi o que aqueles homens e mulheres continuaram a ser.
Não foi porque seu mestre tinha partido que eles deixaram de ser quem eles eram, e mais, que eles deixaram de viver um estilo de vida que continuava a formá-los como discípulos, adoração, júbilo e comunidade da fé. Você tem adorado a Jesus? Adorar é se quedar diante de Jesus com reverência. É dizer para Ele constantemente o quanto nós o amamos. Mas a palavra adorar também tem um significado de servir. Tanto no hebraico como no grego, as línguas originais da Bíblia, as palavras as palavras que foram traduzidas como adoração também tinham o significado do serviço prestado pelos empregados ou escravos. Assim, acho que nós podemos definir a adoração como serviço reverente ao Senhor, ou reverência que serve ao Senhor. A correria de nossos dias, mesmo em época de pandemia, pode nos desviar desse estilo de vida. Pode nos levar tanto a viver um extremo como o outro. Ou seja, pode ser que tenhamos a tendência de fazer da adoração somente um ato individual. Corremos o risco de tornar a adoração algo que fazemos somente em nossa relação pessoal com Jesus. E veja, isso não está errado. Nós devemos viver esse estilo de vida diário de adoração, de se quedar na presença do Senhor, de orar, de cantar, de dizer para Ele o quanto nós o amamos e o quanto Ele é importante para nós. Mas isso não é tudo. Da mesma forma, nós corremos o risco de fazer do serviço toda a nossa adoração. E ele é essencial. Servir a Jesus através do serviço ao próprio é essencial para a adoração. Por isso o ministério de nossa igreja abraçou o projeto de distribuir cestas básicas durante esse momento difícil. E isso é parte essencial da nossa adoração. Contribuir financeiramente, ou contribuir com o nosso tempo, ou com dinheiro e com o nosso tempo, para que esse propósito se realize, é adorar. Mas isso também não é tudo. Ter o coração reverente e apaixonado por Jesus e expressar isso diariamente no serviço ao outro é a nossa adoração. Aí está a nossa adoração. E é aí que está o estilo de vida que continuou formando aqueles discípulos da primeira igreja, da igreja primitiva, de forma que eles pudessem ser discípulos para fazer novos discípulos. Eles não saíram pregando simplesmente, eles adoraram constantemente, completamente, na intimidade, mas também no serviço. E essa adoração que se realizava no serviço, foi essencial para tornar a sua pregação real. Em um tempo que o ser humano não era visto como imagem e semelhança do Criador, em um tempo onde a lei do mais forte era o que valia, órfãos e viúvas eram deixados à sua própria sorte. Mas a adoração da igreja primitiva pegava esses desamparados pela mão e os servia. Em um tempo onde os bebês, por exemplo, que nasciam defeituosos de alguma forma, poderiam ser mortos por seus pais. A adoração da igreja cristã primitiva não somente continuou a cuidar dos seus filhos, quando eles nasciam com algum defeito, mas passou a cuidar dos filhos daqueles que queriam abandoná-los, que tinham nascido com algum defeito. E essa adoração deu credibilidade à pregação daquela igreja. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero ser mais adorador a cada dia. Nesse sentido, na minha intimidade e no meu serviço ao outro. E compartilho com vocês o desejo de viver mais essa realidade em 2021. Que seja também um projeto nosso. Fazer discípulos, mas sendo discípulo e começando com a nossa adoração na intimidade e no serviço ao próximo. Mas aqueles irmãos e irmãs não pararam aqui. Eles continuaram a se reunir no templo, como destaca o texto. E essa ação de continuar a se reunir no templo tem dois elementos importantes que eu queria destacar. Primeiro, eles não deixaram de ser comunidade. Não foi porque aquele que os mantinha unidos tinha partido que eles deixaram de se manter unidos. O exemplo de Jesus e seu ensino apontavam para a importância dessa comunidade. Você deve se lembrar que Jesus chamou 12 discípulos para estar mais próximos dele. Mas haviam muitos outros e outras ao seu redor.
O grupo era maior do que esse, mas ele chamou alguns mais para perto de si, porque ele queria mostrar que a vida plena que ele tinha projetado para nós envolvia o outro. Nenhum de nós fomos feitos para vivermos sós. O Deus Criador revelado na Bíblia é um Deus que se revela como trindade, uma comunidade em si mesmo. E esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, nos formou para vivermos da mesma forma, em comunidade. Nós vivemos dias de muita comunidade, mas de uma comunidade virtual. As pessoas estão unidas, mas estão unidas nas redes e nos aplicativos. Essa união tem sido cada vez mais virtual e cada vez menos real. O homem e a mulher do século XXI são estimulados a serem individualistas, cada um cuidando de si. E esse é um erro que pode nos visitar na própria igreja. Veja, nós estamos vivendo um momento específico de pandemia onde o isolamento se tornou o melhor caminho, a não aglomeração. Por isso temos vivido a nossa realidade dessa maneira. Agora mesmo, nós estamos juntos no tempo, mas não no espaço. Você está nesse momento me ouvindo. O momento é igual, mas o espaço é diferente. Eu estou aqui em casa falando praticamente sozinho. Está Ana e Carol aqui comigo. Mas o que é importante isso é passageiro. Nosso desejo é que logo, logo a pandemia passe e possamos nos reunir novamente. O problema é que cada vez mais irmãos e irmãs de fé estão vivendo a experiência de ser igreja somente no virtual, somente nas lives, somente nas mensagens do YouTube, somente nos textos da internet, mas muito pouca comunidade real. E eu e você precisamos reafirmar a importância dessa comunidade que é real. A igreja vai precisar lidar com isso no fim da pandemia. Essa geração que nós somos, que já é formada para viver uma realidade super individualista, pode ter se acostumado, por exemplo, com esse culto online. E nós devemos dizer não. Porque a comunidade real envolve o outro, ao vivo e a cores. Envolve olhar nos olhos, ouvir a voz, perceber o ânimo, o humor. Envolve chorar junto, sorrir junto, comer junto, cantar junto. Isso faz parte do estilo de vida que continuou a formar aqueles discípulos da igreja primitiva, e discípulos esses que continuaram a tarefa que Jesus tinha dado a eles e que é a mesma maneira de formar a nós, seus discípulos, hoje. Assim, projete a comunidade em seu 2021. Projete a adoração íntima e o serviço ao outro, mas projete também a comunidade. Vai levar tempo, algum tempo, para sairmos da pandemia, mas nós sairemos. Então não se permita viver a fé em 2021 de maneira isolada e virtual quando tudo acabar. Que o abraço faça parte do seu projeto para esse ano que se inicia. Que a voz do seu irmão e da sua irmã cantando louvores junto contigo seja um alvo para 2021. Mas que também o ensino da palavra esteja em seu projeto de ano novo. Porque esse é o segundo elemento da comunidade com o qual quero finalizar a nossa meditação de hoje. Para aqueles primeiros discípulos, o ato de se reunir no templo tinha o sentido de estarem juntos, mas também o sentido de aprenderem juntos a palavra de Deus. Era no templo que a Bíblia que eles tinham era lida. Era no templo que ela era ensinada. A igreja primitiva não saiu pregando o evangelho do reino a partir do nada. Ela adorava, ela era comunitária, mas ela também queria aprender cada vez mais para poder ensinar cada vez mais. E isso tudo fazia deles discípulos. O quanto você tem amado a palavra de Jesus? Essa pergunta é muito importante para todos nós. E não pense que um pastor não deve fazer a mesma pergunta para si mesmo constantemente, porque nós corremos o risco de tornar a nossa relação com a palavra algo profissional, de termos o hábito de nos aproximarmos da palavra somente para preparar as mensagens que se espera de todo pastor, mas, ao mesmo tempo, corremos o risco de perder a relação de aprendizado, dependência e êxtase por ouvir a voz do Senhor no dia a dia. Será que a Bíblia se tornou somente mais um livro em nossas estantes?
Será que ela se tornou um tipo de objeto de poder aberto no Salmo 23 na nossa mesa de jantar? Que em 2021 eu e você tenhamos o projeto de tirá-las daí, se elas ali estiverem. Que possamos projetar um ano de intimidade com a Bíblia, de momentos diários com ela, em conversa com o seu autor, conhecendo sua vontade e os seus planos eternos para nós. Porque isso nos forma como os discípulos. E somente discípulos fazem discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, minha proposta de planejamento para 2021 para a minha vida e que quero compartilhar com você é fazer discípulos. Mas para fazer discípulo, eu preciso ser um discípulo, adorando mais, na intimidade com Jesus e no serviço que presto a Ele através da vida do próximo, vivendo mais a comunidade quando toda essa pandemia terminar e nós pudermos retornar, e amando mais a sua palavra. Você quer vir comigo? Você realmente quer viver esse projeto maravilhoso para 2021? Talvez você esteja se perguntando, mas e os grandes projetos da vida? Aquele novo curso para me manter atualizado, empregado, uma viagem para um lugar que eu nunca fui? Ou talvez a sua pergunta seja, onde está o plano para melhorar meu casamento? Onde está o plano para lidar melhor com o futuro dos meus filhos? Ou pior ainda, talvez a sua questão seja mais basilar. Pastor, cadê o plano para eu conseguir colocar 3 refeições no prato dos meus filhos? Eu queria te pedir licença e permissão para dizer, tudo isso está aí. Ser discípulo e fazer discípulos foi o que Jesus nos chamou a fazer. E o estilo de vida de um discípulo vai ser utilizado por ele em todos os aspectos da sua vida. Uma discípula tem mais chance de se manter empregada, porque trabalha como se fosse para Jesus e assim faz bem feito tudo aquilo que lhe vem à mão. Que patrão não quer alguém assim? Um discípulo aprende todo dia a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Que casamento pode dar errado com isso? Um discípulo sabe que seus filhos não são seus, mas antes são do Senhor, do próprio Senhor, que tem planos maravilhosos para eles. Como não aprender a descansar nisso? Finalmente, um discípulo adorador serve a Jesus no serviço ao outro. Ele será instrumento para colocar comida onde falta, para ensinar alguma profissão onde ela é necessária, e ele será também ponte para que os menos necessitados tenham contatos de trabalho sempre. Assim, como pode faltar comida se nós formos realmente discípulos de Jesus? Mas o mais importante, viver como discípulo, fazendo discípulos, tem uma promessa que nós já lemos essa noite e eu quero retornar agora com você. Ali no texto de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. E veja, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. Ele mesmo, meu irmão, minha irmã, coopera conosco e confirma a nossa vida nele a cada momento. Ele mesmo. Há algum projeto melhor e mais importante do que esse? Então, terminando, quero novamente perguntar, vamos juntos viver essa realidade de fazer discípulos, sendo discípulos? Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. A nossa vida gira ao redor dessa centralidade. Ser discípulo de Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador e procurar viver uma vida parecida com a vida dele. Mas também, a partir dessa realidade, desejar que todos aqueles que estão ao nosso redor vivam a mesma vida,
Porque essa é a vida que Deus projetou para nós. Sermos adoradores na intimidade, no serviço, vivemos em comunidade em todo o tempo e aprendermos com Ele a cada dia quem Ele é, qual a sua vontade através da sua palavra. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida e que esse seja o nosso planejamento para 2021, meu irmão, minha irmã. Que esse seja o teu propósito, antes de tudo, se tornar discípulo de Jesus. Começa tudo aí. A vida verdadeira começa aí, recebendo a Cristo e vivendo uma vida parecida com a dele. Você já fez já tomou essa decisão na sua vida? Já decidiu entregar a sua vida para Ele? Já reconheceu que estava afastada de Deus, como o filho pródigo, que foi para longe do Pai e vivia dissolutamente uma vida que não era a vontade de seu Pai? Você já reconheceu isso? E reconhecendo isso, encontrou em Cristo Jesus, o Filho de Deus, a resposta, as respostas para todas as tuas perguntas. Esse é o primeiro passo, receber a Cristo. Mas também viver como Ele viveu, viver uma vida parecida com a dele, para que nos tornemos então discípulos de Jesus e discípulos que formam novos discípulos. Uma geração que entendeu o seu chamado de formar Jesus na geração que vem. Aprendendo a ler essa geração, a entender como essa geração se relaciona com o mundo e, a partir disso, propagando esse estilo de vida de adoração, comunidade e de ensino da Palavra de Deus. Esse é o projeto para 2021, que seja também o seu projeto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.